tudo bom com vocês? Meus amores, hoje vamos gravar, ó. Olha só, isso mesmo, muito amor no coração. Meu Deus, tô super in love com esse produtinho nosso, produtinho criado aqui com a pequena pessoa, né? E eu vou dividir o passo a passo dele com você. Gê, vai ter molde? Vai ter molde? Eu quero molde. Gê, nós queremos o molde. Não vamos ter molde, porque aqui vamos aprender a criar, vamos nos libertar, vamos aprender a crescer junta, criando a nossa própria medida. Então, se você quer confeccionar essa belezura, toda plastificada, ó, plastificadinha por dentro, vem comigo. Então vamos lá começar a confeccionar o nosso Minions. É a lixeirinha. Eu tenho essa régua de acrílico. Eu chamo isso aqui de material para patchwork, porque é onde a gente tira a medida para fazer, né, os cortadozinhos, né, as tirinhas, os triângulozinhos, tudo bonitinho. Então eu chamo essa régua para patchwork. Eu tenho aqui a medida em centímetros. Essa minha régua, graças a Deus, é em centímetros. Eu recebi lá da Esticafio, aí no Brasil. Super bacana. E eu tenho aqui nela 30 centímetros, certo? 30 centímetros. Aí eu vou marcar aqui a medida de prato. Esse meu prato é o prato do jantar. Eu vou marcar aqui do meio. Eu vou marcar 28 centímetros, o meio do prato, aqui onde tá meu dedo, certo? O meio do prato eu tô marcando 28 centímetros. Aí eu venho com o meu giz, que eu recebi também da Esticafio. E eu tô amando esse giz, porque ele é muito fácil de sair do tecido. Deixa eu mostrar aqui pra você. E a Fabrícia Regina, ela me deu a dica de passar uma escovinha. Sabe aquela escovinha que usamos para fazer a unha? Para limpar a unha? Então, ela falou que sai muito fácil. Aí eu venho aqui e faço a minha marcação, né? Porque eu quero que esse Minions, ele vai ter a cabeça, o cabeção. A altura ficou de 41 centímetros, certo? Mas você vai ficar à vontade para fazer maior, menor, como desejar. Ó, o meu tecido, ele tá dobrado aqui nessa parte, e eu vou cortar os dois juntos. Ah, eu não esqueci de falar pra você a largura, né? A largura vai ser de 28 centímetros. Então, veja o que eu já tenho aqui cortado. Eu passei a medida dessa parte, eu vou ter duas partes dessa no tecido amarelo, certo? Uma parte, duas partes, e aqui eu vou ter a manta. Gê, qual é a manta? A manta é a que você encontrar na sua cidade. Se você quiser estruturar, fazendo com que isso aqui seja autocolante no tecido, pode. Se você não quiser, pode também. Eu não vou estruturar fazendo com que essa manta fique colada no meu tecido. Então vai ser uma manta normal, de espessura, que eu acredito que vai ficar bacana aqui. Então essa manta, aí manta, tecido, tecido. Depois eu venho com o meu plástico, que aí no Brasil é o plástico cristal. Mas a espessura dele você também vai escolher. Existe a espessura mais fina, pode. Existe a espessura média, pode escolher também. E eu não aconselho que escolha a espessura mais grossa, porque vai ficar muito chato na hora de desvirar. Não vai ficar bacana. Aí agora, essa parte aqui eu já passei a medida, né? E essa parte aqui, que vai ser o bolso, ó, vai ser 25 centímetros de altura
com 28 centímetros de largura, que é a largura do meu boneco, do meu Minions. Aí eu tenho a parte amarela e tem uma parte também que é de forro. Esse tecido de forro você conhece, né? Ele é um tecido de algodão, mas serve para fazer forro de produtos. Aí você coloca aqui também. Aí você vai ter também, nessa medida, eu costumo deixar um pouco mais o plástico, né? Eu tenho plástico aqui, aí eu vou fazer isso aqui, o plástico, certo? Então, eu tenho para o bolso o tecido amarelo, o forro e o plástico. Ok. Agora, eu vou separar aqui e vou ficar trabalhando apenas com essa parte amarela para fazer a roupa do meu Minions, do meu boneco. Eu vou precisar de uma tira. Eu vou tirar aqui, ó, sem medida no olho. E eu vou fixar aqui. Essa é a parte mais larga. Aí eu vou fixar aqui, assim, certo? Já vou colocar o alfinete aqui. Fixei. E agora eu vou tirar um quadrado no meu feltro. Isso aqui é um feltro, não é um jeans, é um feltro. Eu vou tirar um quadrado nessa medida do meu retângulo aqui, que é da parte amarela, que é para eu fazer o macacão do meu boneco. Eu vou tirar esse quadrado aqui. Essa parte eu preciso fazer esse retângulo, esse quadrado, porque eu vou explicar aqui pra você por que eu preciso fazer isso. Eu vou ter o seguinte, aqui eu tenho um quadrado, certo? Aí eu venho aqui e dobro ao meio pra fazer um pique aqui e um pique aqui. Certo? Tem um pique e tem um pique. Então, aqui é o meio dessa parte. E agora eu dobro novamente para saber onde é o meio. Faço um pique e faço um pique aqui. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Eu venho com o meu prato, o prato que eu usei para a medida do meu boneco, eu venho com ele da seguinte forma. Aqui eu vou marcar 8 centímetros, certo? Então eu marco aqui, ó, 8 centímetros. E aqui eu marco também 8 centímetros. Aí eu marco aqui. Aí agora que eu tenho aqui o meu prato, que vai ser a medidinha para fazer o macacão do meu Minions, eu faço isso aqui. Eu coloco e faço a marcação um pouco abaixo do pique que eu dei na lateral. Porque se eu fizer exatamente no pique, vai ficar muito... não vai ficar muito bacana. Não, eu testei, não ficou muito bacana. Aí eu dobro aqui, que facilita já para que eu corte o outro lado. Aí eu corto isso aqui, ó. G, por que não vai ter o molde? Porque é bacana que a gente aprenda a criar. É bacana que a gente aprenda a confeccionar a nossa medida. Se você discordar que essa medida não tá bacana, você faz a sua medida. Aí eu venho aqui, ó, e vou posicionar aqui, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar costura aqui e costura aqui. Eu vou usar agulha dupla que eu recebi lá da Estica Fio. A Estica Fio é no Rio de Janeiro e ela faz o envio dessa agulha para você aí no Brasil, em qualquer cidade do Brasil. Esse giz também foi de lá, que é muito maravilhoso. Eu tô amando usar esse giz. Outra coisa bem bacana que vamos fazer aqui no macacãozinho do nosso boneco é que vamos precisar de um bolso. Então, o bolso, eu vou fazer um pouquinho aqui a medida no olho, certo? O que eu achar que é bacana para o meu bolso, aí você vai fazer aí também. Olha só, eu tenho aqui a minha medida, que você vai fazer a sua medida, porque o importante aqui é que a gente aprenda a criar e não aprenda a copiar. A gente tá criando. Ó, fiz aqui o arredondadinho no finalzinho aqui, posso cortar essa pontinha e vou
fixar aqui no meio, certo? Aqui no meio eu já posso usar o alfinete. Vou posicionar dois dedos e alguma coisa, 2 dedos e meios da minha medida. Aí agora eu vou passar costura. Para colocar a agulha aqui na minha máquina, a agulha dupla, é bem fácil. Eu preciso retirar a agulha normal. Eu posso usar essa ferramenta e aqui eu retiro. Depois eu venho com minha agulha dupla. E essa parte que ela é achatada, eu vou colocar de costa para mim, certo? Vou baixar aqui o pé da minha máquina e vou tentar posicionar aqui da melhor maneira possível. É importante também que quando eu faça isso, a minha máquina esteja desligada para minha segurança. Agora, o que eu vou fazer para usar essa agulha dupla? Eu liguei a minha máquina, eu tenho 2 carretéis de linha, a cor tá um pouquinho diferente porque eu não tenho 2 cores. Um carretel eu vou colocar aqui em cima, que é esse pino aqui da minha máquina, certo? Ó, minha máquina tem um pino, então eu coloco um carretel aqui. E o outro eu vou colocar aqui do lado. Como esse aqui é bem grande, que eu recebi também lá da Estica Fio, eu não preciso segurá-lo na caneca. Aí eu pego aqui a minha linha e pego a outra linha também. Aí eu junto as duas e vou fazer o posicionamento da linha como a minha máquina sugere. Normal, não tem que mudar nada. Aí eu coloco aqui, coloco aqui, coloco aqui. Quando eu chego aqui, para posicionar a minha linha na agulha, eu vou separar essas duas linhas. E uma delas, independente de qual seja, eu vou passar aqui na minha alcinha, que é onde eu coloco a linha normal. Aí eu venho e vou posicionar na primeira agulha. Aqui eu vou ter que, em qualquer uma das agulhas, aqui eu vou ter que fazer sem a ajuda da máquina. Eu vou ter que fazer no olho mesmo. Vou fazer como a nossa avó nos ensinou, que é lambe a ponta da linha e passa aqui no buraco da agulha. Passei a primeira linha na agulha, em qualquer uma das agulhas. Agora eu venho e vou passar a outra linha, a outra perna de linha na outra agulha. Eu já tenho aqui tudo organizado do que eu devo costurar e vou passar a costura reta com a minha agulha dupla nessa primeira parte, que vai ser aqui, ó. Então, eu vou escolher aqui na minha máquina o ponto reto, ponto normal. Vou colocar ele um pouquinho mais larguinho para que a costura fique bem visível e fique com um pontilhado bem bonito. Então, eu já posso começar. É importante quando eu baixar o pé da minha máquina, eu vejo aqui a posição da minha agulha usando o volante. Se essa minha agulha, ela não está batendo, não está pressionando aqui no pé da minha máquina. Porque se ela estiver pressionando, se ela estiver batendo no pé da minha máquina, eu vou quebrar a minha agulha. E infelizmente essa agulha, ela não é tão barata, então devemos ter o máximo de cuidado. Pronto, já me certifiquei se a agulha está na posição certa. Posso retroceder. Fiz o meu pontilhado, certo? Na primeira parte. Agora eu venho aqui e organizo o meu bolso. O meu bolso vai ser o quê? Eu vou fazer o pontilhado aqui no começo e vou costurar o meu bolso no macacão do Minions, do meu boneco, né? Só que ele, aqui no começo eu costurei separado porque eu quero que ele tenha essa abertura. Eu tô pensando em colocar uma flor. Aí eu vou costurar aqui, vou acompanhar essa minha abertura aqui, ó, que é o macacão, né? A jardineira do meu boneco. Agora eu já tenho aqui o macacão do meu boneco costurado, com a costura, com a linha, a agulha dupla. Aí eu vou me organizar aqui da seguinte forma. Uma parte do tecido, certo? Aqui eu posso passar no ferro, eu devo passar no ferro.
eu tenho uma parte do meu plástico cristal de espessura média. E agora eu tenho o meu bolso, o bolso do meu boneco, que é o macacão, né? Que vai ser o macacão. Então eu vou organizar dessa forma. Eu tenho aqui atrás, tá todo costuradinho, né? O macacão. Aí eu vou colocar o plástico aqui na frente. Tá um pouco estranho, mas depois vocês vão entender bem o que eu quero fazer. E vou colocar o forro aqui também, certo? Aí aqui eu vou passar uma costura simples. Nesse bolso ele não vai ter manta. Fiz a minha costura aqui, vou tirar o excesso do meu plástico. Aí vou dobrar, deixa eu separar aqui para que você veja melhor. Eu vou dobrar dessa seguinte forma. Vou botar o plástico para o lado do forro, certo? Aí aqui eu venho. E aqui eu vou posicionar da melhor maneira possível, porque no feltro eu não devo passar o ferro. Porque o feltro no ferro, ele gruda. Então eu vou posicionar aqui. Vou alfinetar e vou passar uma costura aqui nesse começo. Vamos voltar a nos organizar aqui para saber já o que temos, né? O que já temos confeccionado. Aqui é o meu macacão. Aqui é uma parte do meu boneco. Aqui é a manta. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Aqui é a cabeça dele, né? Ainda vamos fazer o óculos de aviador com os olhos também. Aí aqui eu tenho, ó, como é que vai ficar. Plástico com plástico, tá vendo? Agora eu posso separar essa parte aqui, ó. Vou até dobrar aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar aí na minha cozinha um círculo que eu acho que seja bacana para fazer o tamanho do óculos do meu boneco. Eu tô colocando aqui esse tamanho, três dedinhos aqui, 3 dedinhos aqui. Só que quando a gente vai cortar, ele fica bem maior no feltro. Vou riscar aqui na parte que ela não é tão lisa no feltro, vou riscar com uma caneta. E com a minha tesoura que eu tenho separada para cortar manta e feltro, eu vou cortar esses 2 círculos. Já cortei os meus 2 círculos no feltro cinza. Aí eu dobro aqui ao meio e aqui eu faço uma medida que eu julgue ideal para cortar no meio e fazer vazado esses 2 círculos, certo? Aí eu venho aqui, ó, no meu tecido com manta e vou posicionar esses 2 círculos, que vai ser o óculos. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar a costura em volta desse círculo cinza e vou colocar aqui também o feltro preto. Pronto, agora eu já posso passar a costura aqui nas bordas e em volta do meu círculo cinza. Agora eu já tenho aqui costurado o óculos do meu boneco, do meu Minion. Tenho aqui, ó, essa parte preta também. Eu vou fazer a marcação para costurar a boquinha dele. Eu vou marcar aqui, ó, a largura de um dedo meu aqui e um dedo meu aqui. Aí eu venho e faço um pontilhado aqui para fazer a boca do meu boneco, e aqui eu passo uma linha, eu passo uma costura na cor preta. Fiz a costura da boquinha do meu boneco para tirar o pelo do meu, o pelo que fica, geralmente fica do feltro. Olha só, o feltro preto, ele solta muito pelo, então eu posso passar aqui, ó, e tiro todo o excesso desse pelo. 2 botões pretos no tamanho que eu achar ideal. Eu pego aqui um pedacinho do feltro e vou fazer a mão livre. Isso aqui assim, ó. Eu venho aqui, aí faço aqui assim, um pelinho, faço outro,
assim pra cima. E vou descendo aqui do mesmo jeito. Certo? Aí com a tesoura que eu tenho para cortar feltro, eu faço o corte. Ó, isso aqui que eu vou ter. Deixa eu separar aqui. Certo? Quando tiver levantado, é isso aqui que eu vou ter. Já fiz a minha costurinha, já fiz a minha boquinha, já coloquei o botão. Vou organizar aqui novamente para saber o que já temos. Ó, coloquei o plástico aqui em cima. Coloquei essa outra parte aqui em cima. E aqui eu já poderia terminar o meu produto, mas eu quero fazer o bracinho do meu boneco. Vou pegar o meu tecido amarelo, ó, tô dobrando aqui porque vai facilitar para cortar. Então, eu pego aqui 15 centímetros, certo? 15 centímetros, eu vou marcar com... Deixa eu ver se eu coloco 5 ou 6 centímetros, é melhor 6 centímetros de largura. Aí eu venho aqui e marco o segundo. Então, vamos organizar aqui o bracinho do nosso boneco. Eu tenho, ó, tecido com tecido, a medida que eu passei pra você. Aí eu venho aqui. E venho aqui esse aqui também. Pra cortar a minha manta. Isso aqui vai estruturar. Venho aqui com um lado, mas você deve colocar os dois lados, certo? Aqui preto e aqui preto também. Eu só vou colocar um lado, que esse meu produto ele não será para vender. Aí eu já alfineto aqui, marco aqui, ó, na minha base de corte para fazer o arredondado. Eu gosto muito, 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 muito de fazer assim no olho, porque eu acho que força a minha criatividade, a minha imaginação. Já tenho aqui os bracinhos feitos. Então, eu vou organizar como é que eu vou fazer as camadas aqui. Eu tenho, vamos lá. Eu tenho a minha manta, que já tá costurada nesse tecido principal, porque eu costurei os olhinhos do meu boneco. Aí, eu tenho o plástico. Certo? Depois do plástico, eu tenho essa outra parte que já tá toda costurada junta. Então, eu vou posicionar aqui da melhor maneira possível. Ó, isso aqui que eu vou posicionar. Aí, aqui eu tenho a minha mãozinha, né? Eu vou ter que costurar desse jeito aqui, assim, ó. Ela aqui, nessa altura do bolso, eu já alfineto. E essa outra aqui. Porque quando eu fizer a costura e abrir, ela vai ficar assim. Então, tem que ser de cabeça para baixo, nesse posicionamento, para que fique do jeito certo. Gente, essa lixeirinha é muito diferente, é muito bacana. Eu sei que já existem modelos bem parecidos na internet, mas eu acho que nenhum se aproxima tanto à imagem do personagem como esse aqui. Ó, aí eu venho isso aqui. E em cima do plástico, eu vou posicionar o cabelinho do meu boneco. Certo? Aí coloco o meu alfinete também. Tá vendo aqui? Aí eu venho aqui, eu vou fazer também a alcinha. Pronto, agora eu venho aqui, que é a mesma medida aqui. E eu vou posicionar aqui na frente. Aí eu vou posicionar e vou encher ao máximo de alfinete. Colocar todos os alfinetes desse mundo em volta do meu boneco. Vou fechar aqui. Deixa eu posicionar melhor esse aqui, só a altura dele, para não ficar os dois tão diferentes. Tô achando um maior que o outro, mas não tá não. Tá aqui. Aí eu venho aqui, ó. Posicionei. Venho, vou fechar. E volto a colocar o alfinete. Passei a costura em volta e agora eu posso cortar com essa tesoura, que eu sempre deixo separada aqui no ateliê, para cortar. Olha aqui, antes de eu falar, deixa eu fazer aqui uma meia lua nesse buraco.
para ficar melhor na hora que a gente coloca aqui dentro, ficar melhor para costurar e o plástico não fugir. Então, essa tesoura eu deixo separada, não é uma tesoura especial. Eu deixo aqui só para cortar coisas mais grossas, para cortar manta. Ó, tô desvirando. Tenho que ter cuidado porque aqui eu ainda tenho alguns alfinetes. Olha só como ficou certinho o bracinho. Ah, tá aqui o alfinete. Eu tava achando que esse braço tava muito assim. Eu não quero que ele fique assim. Eu quero que ele fique assim, ó. Mais para o lado de baixo. Cabeção que eu falo não é o meu para abrir, né? Aprender a fazer do jeito certo, do jeito bem feito. É o cabeção aqui do bonequinho, pra passar a última costurinha aqui na máquina. A minha dica pra você é que você arrume aqui direitinho e você passe o ferro o máximo que você puder. Pra que isso aqui, que tá alto, baixe bastante pra passar a última costura na máquina. Você gostou? Muito fácil, né? E bem rápido também. Eu quero deixar a minha sugestão para vender. Por quanto vender? Eu acho, tenho quase certeza que R$40 tá bom. 40, R$45, certo? Então, meus amores, você fala lá pro seu cliente que esse produto tem valor, que ele tá plastificado. O filho dele, ele também pode jogar o palitinho do picolé aqui dentro, que não vai sujar. Pode jogar a bala do bombom aqui dentro, pode jogar o que ele quiser. Olha só, tem a alça, né, gente? Mostrei, não mostrei a alça. Temos a alça para colocar na marcha do nosso carro. Então, se você gostou muito, não esquece de me dar um joinha. Se você gostou muito também, não esquece de deixar um comentário, qualquer dúvida. Qualquer crítica construtiva será muito bem-vinda. E se você quiser, você chama lá todo mundo para assistir, ok? Chama o pai, chama a mãe, chama a vizinha, chama a tia, chama a avó, chama todo mundo, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus.